Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Olá, tutores! Hoje nós teremos a nossa primeira web aula, onde nós vamos trabalhar com o conceito de gestão ambiental, sociedade e meio ambiente. Nessa aula, vocês irão entender o que é o meio ambiente e a relação entre a sociedade e o meio ambiente. Vocês vão ver que essa relação é bem intrincada e que o que você faz no meio ambiente influencia na sociedade. Agora nós teremos uma externa para introduzir essa web aula. Diante da procura pelo desenvolvimento e crescimento econômico, o homem busca cada vez mais expandir as suas interações com o meio em que vive. Acompanhamos diariamente na mídia as consequências constantes da interferência do homem no meio ambiente. Mas essa relação, muitas vezes ambígua, pode ser melhorada? Para entendermos a relação do homem no meio em que vive, é preciso entender o conceito de meio ambiente. O meio ambiente pode ser conceituado como um conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural e incluem toda a vegetação, animais, micro-organismos, solo, rochas, atmosfera e fenômenos naturais que podem ocorrer em seus limites, onde existem vários fatores externos que têm uma influência umas sobre as outras. Nos primórdios, diante dos processos migratórios para o desenvolvimento da espécie humana, o homem viajava em busca da garantia de sua sobrevivência, como a caça, a pesca, exploração de recursos, sem se preocupar com descartes, o que pudesse ser agredido neste caminho, ou em como suas ações refletiriam no equilíbrio do meio ambiente. Não havia necessidade de tratamento de esgoto ou busca por fontes renováveis de energia. A natureza seguia seu curso, buscando restabelecer-se durante este processo. Hoje, nosso cenário é bem diferente. É cada vez mais necessário nos preocuparmos com o restabelecimento do meio em que vivemos, pois a quantidade, a frequência e tipo de recursos retirados da natureza e de resíduos nela descartados são a cada dia que passa maiores. O ritmo desenfreado de consumo de bens não renováveis da natureza levam à produção em larga escala de resíduos no meio em que vivemos, causando doenças e poluição. A degradação ambiental é a consequência hoje do desenvolvimento da relação entre o homem e o meio ambiente. Podemos dizer que a degradação ambiental é composta pela junção de 3 fatores: a quantidade de recursos utilizados ou descartados, mais o tempo e frequência com que essa utilização ou descarte acontecem, e o tipo de recurso utilizado ou formas de causar poluição. Ou seja, para manter seu padrão de vida, o homem desenvolve um ciclo de exploração de recursos, que nem sempre é sustentável, podendo levar o meio ambiente ao colapso. Até a próxima, pessoal! Bom, então nós vamos começar falando da relação do homem e o meio ambiente. Hoje é bem comum a gente ver falar de notícias, de desastres naturais, de desastres ambientais, como ocorreu esse tempo atrás em Minas. E aí nós começamos a pensar, bom, será que sempre o homem teve essa relação com o meio ambiente de causar degradação? Como é que isso começou a ocorrer? Como é que o homem começou a destruir o meio ambiente? Será que algum tempo atrás o homem tinha uma relação mais harmônica com o meio ambiente? Para entender isso, nós vamos ter que voltar um pouco no tempo. Então nós vamos imaginar como era a vida de uma comunidade na Idade das Pedras, há milhares de anos. Imagine que um desses grupos resolveu viajar até um local distante, a pé, claro. E aí eles vão demorar horas, às vezes dias, para chegar no local onde queriam. E aí, durante essa viagem, os visitantes vão fazer algumas paradas, onde eles vão pescar nos rios, vão caçar, vão descansar. E tudo que sobrar
dessa atividade deles, pegaram um peixe, caçaram algum animal, construíram um abrigo e vai sobrar resíduos. Tudo que sobrar, resto de comida, instrumentos de caça que foram danificados, vai ser descartado. E não vai haver muita preocupação, não havia muita preocupação onde nem como descartar esses produtos. Então aí nós podemos observar que eles não precisavam pensar em tratamento de esgoto, não pensavam em ter maiores cuidados com o descarte dos dejetos que eles produziam. Agora vamos pensar em alguém morando numa grande cidade. Vamos imaginar São Paulo, por exemplo. Essa pessoa, para que ela possa ter o mínimo de conforto, de segurança, é necessário que tenha toda uma infraestrutura de tratamento de esgoto, de descarte de resíduos. Esse morador também ele tem que pensar em economizar água, economizar outros recursos, como combustível, como energia elétrica. Então, se aquelas pessoas da idade das pedras não precisavam pensar no descarte de resíduo, não precisavam pensar em tratamento de esgoto, então por que nós precisamos pensar nisso hoje? Porque nós precisamos estar preocupados onde vamos descartar os dejetos e o quanto de produtos vamos extrair da natureza, o quanto de energia, o quanto de combustível vamos utilizar. A resposta para essa pergunta está na quantidade, na frequência e no tipo de resíduo, de recurso que é retirado da natureza e dos resíduos que vamos descartar. Hoje, em toda grande cidade existe um grande número de pessoas. E essas pessoas estão em um espaço muito pequeno. Então elas produzem a grande quantidade de resíduo. Se esses resíduos forem liberados sem um tratamento, eles vão causar doenças. Imagine uma cidade que não precisa ser tão grande como São Paulo, uma cidade como Porto Velho, uma cidade como Ji-Paraná, que é interior de Rondônia, ou uma cidade do interior de qualquer estado que tenha aí 100 mil, 150 mil habitantes. Se não houver um cuidado com o tratamento de esgoto, com o tratamento de água, as pessoas vão ter contato com esses resíduos que estão carregados de bactérias e vão adoecer, vão ter problemas de saúde. Então, uma das variáveis, que é a quantidade de resíduo, se eles forem liberados sem nenhum tratamento, eles vão causar doenças, simplesmente por serem uma grande quantidade. Você descartar uma casca de laranja em uma mata, não tem nenhum problema, não vai ter um impacto grande. Agora, se você chegar lá e descartar 3 caminhões de casca de laranja dentro de uma mata, essa quantidade de casca de laranja vai se degradar, ela vai apodrecer, mas vai acidificar toda aquela área. Então, os resíduos, somente pela quantidade, já são capazes de aumentar o risco, a quantidade de problemas que o meio ambiente vai ter. Além disso, na nossa sociedade, existem muitos equipamentos eletrônicos que consomem uma grande quantidade de energia. E se ela não for economizada, ela vai extinguir os recursos, como petróleo e carvão. Temos também uma outra variável, que é o tipo. Naquela sociedade da Idade das Pedras, o que era descartado eram materiais como uma flecha, que era feita de pedra ou de osso e madeira, muito semelhante aos materiais que já haviam naturalmente na natureza. Resto de comida, semelhante aos materiais que já haviam na natureza. Um resto de um abrigo, que os materiais também eram muito semelhantes àqueles que já haviam sido retirados da natureza. Hoje em dia, nós temos materiais como plástico, nós temos metais puros, muitos deles tóxicos, como o cádmio de bateria, o lítio de baterias, o chumbo. E esses metais, esses plásticos, eles demoram anos, às vezes até séculos
ou às vezes até milhares de anos para se decompor. E mesmo eles estando decompostos, muitas vezes acabam causando muitos problemas porque são tóxicos. Então, o tipo de resíduo também influencia na quantidade de poluição que vamos ter no meio ambiente. Então, nós podemos ter 3 variáveis de degradação ambiental. Ela é influenciada pela quantidade de recursos ou dejetos, quantidade de recursos retirados da natureza ou a quantidade de dejetos despejados na natureza. O tempo, a frequência em que esses recursos são retirados. Se nós retiramos recursos muito rapidamente, isso também vai causar uma degradação mais rápida. Se nós retiramos ele tendo um longo espaço de tempo, isso pode até fazer com que a natureza tenha tempo para se recompor. Vamos pensar, por exemplo, em uma mata. Se eu vou lá e tiro algumas árvores e demora lá 15, 20 anos, daqui a 15, 20 anos outra árvore já vai ter crescido. Mas se eu for lá e retirar árvores todo dia, a floresta não vai ter tempo de se recompor. E temos também o tipo do recurso que estamos retirando ou do poluente. Retirar madeira, a floresta pode se recompor. Agora, se eu retiro uma rocha ou se eu retiro petróleo, aquele recurso não vai se recompor mais. E os poluentes, se eu deixo lá um pedaço de madeira ou um pedaço de uma casca de fruta, ele vai ser decomposto. Mas se eu deixo lá um pedaço de chumbo ou até alguns materiais ainda mais contaminantes, como resíduos radioativos, aquele material vai levar muito tempo para se decompor e vai contaminar toda aquela região. Então, nós precisamos começar também a pensar o que é o meio ambiente. Então, meio ambiente ele compreende aquilo que é natural, uma floresta que já existe no local, sem o homem nunca ter mexido, ela é o meio ambiente. Mas ela também compreende o artificial, aquilo que o homem já construiu. Então, se nós temos uma hidroelétrica, o meio ambiente é todo aquele lago da hidrelétrica, a mata que há em volta da hidrelétrica, mas também é a própria hidrelétrica. A própria hidrelétrica já foi incorporada nesse meio ambiente. Então, o meio ambiente é aquilo que o homem construiu, que destruiu e aquilo que a natureza construiu por si própria. Ele é tudo aquilo que tem ao nosso redor e que causa influência em nós e que nós acabamos influenciando. Uma cidade é o meio ambiente. Uma mata que não tem nenhum ser humano lá modificando ela ainda, também é o meio ambiente. A relação do homem com o meio ambiente, ela foi feita por estágios. Então nós temos um primeiro estágio, que é caracterizado pelo medo, pelo desconhecimento dos fenômenos naturais. Então nesse estágio o homem se sentia fragilizado. Isso levou ele a conviver em grupos. Então nós temos aí, desde quando surgiu o ser humano, ele se agrupou, começou a viver em grupos para se proteger. E nesse estágio, o homem não fazia tantas modificações no meio ambiente. Já no segundo estágio, nós temos um estágio de um crescimento confiante. Aqui o homem começou a fazer modificações maiores no meio ambiente. Nós podemos colocar um marco inicial desse estágio quando o homem começou a dominar a agricultura. Ele começou a derrubar as matas, limpar os campos para plantar trigo, plantar arroz e outros vegetais. Começou também a domesticar animais, com o tempo esses animais facilitaram a própria mudança do homem no meio ambiente. Nós temos também o terceiro estágio da relação do homem no meio ambiente. Esse estágio aqui nós podemos imaginar ele como marco o final do Renascimento e o início da Revolução Industrial. Aqui o homem começou a aumentar ainda mais sua capacidade de mudar o meio ambiente através do uso de energias como carvão, como madeira e a construção de máquinas. Então,
esse estágio é caracterizado pela agressão e a conquista, desenvolvimento, urbanização, industrialização e uma grande mineração. E nós temos o quarto estágio da relação do homem e meio ambiente. Esse quarto estágio é um estágio por qual nós ainda estamos passando. Nós ainda não terminamos ele, não completamos esse estágio, esperamos que um dia venhamos a completá-lo. Por quê? Esse quarto estágio é da responsabilidade social, da ética ambiental e a consciência coletiva. Então agora o homem está começando a buscar ajustar as suas necessidades à capacidade do meio ambiente. No terceiro estágio, o homem procurou mudar ainda mais o ambiente para adaptar o meio ambiente às necessidades dele. Só que no quarto estágio, o homem começou a perceber que o meio ambiente não poderia ser eternamente modificado. Então ele começou a buscar agora adaptar as necessidades dele ao meio ambiente para que o meio ambiente não ficasse sobrecarregado. Vamos ver mais um vídeo que fala sobre a consciência ambiental. O que significa ter consciência ambiental? Muito mais do que aprender a separar o lixo para a coleta, a consciência ambiental trata-se da habilidade em compreender o meio ambiente em que vivemos, as ações realizadas em relação a ele e os impactos causados a curto, médio e longo prazos. Não apenas em nossa própria casa, mas todo o planeta. Por exemplo, sabemos que os carros são emissores de gases poluentes, assim como as indústrias. Sabemos que o lixo gerado nas grandes cidades prejudica o equilíbrio ambiental e que o desmatamento provoca danos terríveis ao ecossistema. O senso de consciência ambiental surge quando, além de sabermos todas essas coisas, agimos em prol da busca por soluções para resolver estes problemas. Iniciativas e ações como a UNEP, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, nasceram da cobrança da sociedade aos governantes e empresas, quanto às suas responsabilidades diante dos riscos de se utilizar os recursos naturais indiscriminadamente. Outras iniciativas, como Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Agenda 21, também levantaram questões chaves como os aspectos de recursos naturais, sociais e econômicos, mobilizando a sociedade em prol da busca e estudos sobre as formas de se solucionar os problemas socioambientais e a reduzir as consequências da busca pelo desenvolvimento econômico desenfreado. A consciência ambiental e ecológica tem papel fundamental de nos fazer refletir para agir, pois proporciona um conhecimento muito rico e vital para a preservação dos recursos naturais, da biodiversidade e, por consequência, de todos nós. Sozinhos, entendemos que pouca coisa pode ser feita, mas quanto mais pessoas se mobilizarem para mudar o cenário de nosso meio ambiente, maiores as chances de conseguirmos reverter esse quadro. Nós vimos agora há pouco que o homem passou pelo terceiro estágio da agressão e da conquista para o quarto estágio. Estamos tentando entrar nesse quarto estágio, onde ele tem a consciência ambiental. Mas agora nós vamos entender como e por que o homem mudou de agressão e conquista para consciência ambiental. Isso começou mais ou menos nos anos 1960, 1980. E um marco para essa consciência, para o surgimento da consciência ambiental, é o livro Primavera Silenciosa. Ele marca o início dessa preocupação com o meio ambiente, porque nesse livro uma pesquisadora mostra que inseticidas que eram utilizados na época, o DDT, estavam contaminando todo o ecossistema. Inclusive ilhas que estavam a milhares de quilômetros dos locais onde se aplicavam esse inseticida, haviam animais contaminados com ele. Então isso acabou causando um enorme impacto na sociedade e alertando para o risco de se utilizar os recursos nacionais, os recursos naturais, indiscriminadamente. Então, a partir daí,
a sociedade começou a cobrar mais responsabilidade ambiental, tanto do governo quanto das indústrias. Em resposta a essa exigência, os governos aprovaram leis ambientais, fizeram conferências, e isso resultou no Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, em 1972. Essa conferência das Nações Unidas ocorreu no Rio de Janeiro, e foi um dos principais resultados dessa conferência foi a Agenda 21. Essa Agenda 21 demonstrou que a questão ambiental não envolve somente aspectos de recursos naturais, mas também sociais e econômicos. Então, o que é a Agenda 21? Esse documento que foi produzido nessa conferência, ela demonstrou a importância de cada país se comprometer a refletir local e globalmente sobre a forma pelo qual o governo, as empresas, as ONGs e outros setores da sociedade podem cooperar no estudo de soluções para problemas socioambientais. O que acontece? As ações ambientais, os problemas ambientais causados por um local nem sempre influenciam somente aquele local. Vamos imaginar, por exemplo, uma indústria que está poluindo o ar, está lançando produtos tóxicos no ar. Esses produtos são levados pelo vento e podem chegar a outros países ou até mesmo outros continentes. A mesma coisa para uma indústria que está poluindo a água. Pode influenciar aquele local, mas pode influenciar também outros países e dependendo da extensão, pode chegar a contaminar até outros continentes. Então, a proteção ao meio ambiente, a consciência ambiental, ela não pode ser pensada por países individualmente, mas deve haver um pensamento em todos os países para que isso possa resultar em benefícios para todos os habitantes desse nosso planeta. E o que é a Agenda 21? Ela é, acima de tudo, um poderoso instrumento de planejamento. Ela permite a participação de toda a sociedade através de negociações. E ela é um plano de ação a ser adotado, global, por todos os países, nacional, por toda a sociedade de um país, e localmente, que pode ser uma indústria, pode ser um bairro, pode ser um estado ou um município, visando planejamento de sistemas de produção e consumo sustentáveis contra a cultura do desperdício. Vamos ver agora mais uma externa que fala sobre alguns dos principais problemas que surgem dessa ação do homem no meio ambiente. A busca incessante por desenvolvimento e crescimento econômico faz com que cada vez mais os recursos sejam extraídos e dejetos descartados na natureza. Essas práticas e falta de políticas mais rígidas para o combate à degradação ambiental têm levado o nosso meio ambiente a enfrentar problemas de difícil solução e que colocam em risco a sobrevivência da própria espécie humana. Os principais problemas enfrentados diante da deterioração do meio ambiente são: extinção das espécies e da biodiversidade. As atividades que levam à degradação do meio ambiente pelo homem afetam as condições de sobrevivência das espécies, põem em risco as populações de plantas e, consequentemente, de animais presentes no ambiente. O plástico. 80% do que é descartado é plástico. O consumo de embalagens plásticas tem potencial para causar diversos problemas, como matar animais que as ingerem ao confundi-las com alimentos, destruir plantas e corais ao impedi-los de respirar e mesmo causar inundações nas cidades ao entupir os pequenos riachos durante as chuvas. Degradação dos recursos hídricos. Seja por poluição ou pela erosão com assoreamento do leito dos recursos d'água, a degradação desse bem reflete nas fontes de água potável, que são perdidas ou convertidas em áreas de baixíssimo aproveitamento, tanto para os animais quanto para a sociedade. E isso compromete não só o funcionamento da cadeia alimentar e dos ecossistemas, mas também atinge a oferta de água potável no mundo. Poluição do ar. O desenvolvimento dos grandes centros urbanos e o consumo cada vez mais exagerado dos recursos são os grandes responsáveis por tornar o mundo cada dia mais poluído.
A presença de substâncias tóxicas coloca em risco a qualidade de vida dos seres vivos, podendo causar sérios problemas ao homem e a outros seres. Aquecimento global. O aumento das temperaturas médias do planeta ao longo dos últimos tempos, causado pelas práticas humanas, tem ocasionado um problema climático que afeta todo o planeta. A intensificação do efeito estufa, fenômeno natural responsável pela manutenção do calor na Terra e que vem apresentando uma maior intensidade em razão da poluição do ar resultante das práticas humanas. As ações do ser humano no meio ambiente relacionadas às práticas de consumo desenfreado do mercado atual acaba por exceder uma extrema pressão sobre os recursos naturais para suprir necessidades muitas vezes supérfluas. Portanto, acima de ações de prevenção, é necessário haver a consciência ambiental, ações de conservação do meio ambiente como um todo e práticas de consumo sustentável para garantir o equilíbrio da natureza. Então, agora nós vamos falar sobre algumas questões ambientais, alguns problemas ambientais, que, apesar de a gente ter evoluído muito, se comparado aos anos de 1960, nós ainda temos muitos problemas a resolver. A busca pelo crescimento, pelo desenvolvimento econômico faz com que nós cada vez retiremos mais recursos da natureza e deixemos mais resíduos nela lançados. A quantidade de recursos extraídos e resíduos despejados coloca em risco a sobrevivência de nós mesmos, da própria espécie humana, devido aos problemas que causam. Nós temos como um bom exemplo aquele acidente de Chernobyl. Foi lançado alguns resíduos devido a um acidente, é claro, mas temos também o lago Karachay, em que foram despejados resíduos nucleares e que tornou toda uma região inabitável. Hoje ninguém pode morar naquela região porque o simples fato de você estar lá pode te causar doenças. E um desses problemas ambientais é a extinção de espécies da biodiversidade. Qual a importância que tem um sapo na floresta? O que esse sapo vai trazer de benefício para nós? Quando nós pensamos em benefício que uma floresta intacta vai trazer, não tirar nada da floresta não vai trazer nenhum benefício. Nós estamos pensando em uma visão simplista e imediatista. Mas uma floresta intacta pode trazer muito mais recursos do que derrubar a floresta e plantar soja, por exemplo. Porque quando a floresta está intacta, ela guarda uma quantidade de biodiversidade que nós podemos pesquisar e acessar uma quantidade enorme de riqueza. Alguns animais que são tidos como maus, como por exemplo a jararaca, já salvaram mais vidas do que mataram. O veneno da jararaca foi pesquisado e através dele foi descoberto remédios para hipertensão, um poderoso remédio contra a hipertensão. Foi descoberto também um remédio que ajuda a coagular o sangue em caso de uma pessoa sofrer um ferimento. Esse remédio pode ser utilizado para coagular o sangue e estancar o ferimento. Então, na prática, as jararacas já salvaram mais pessoas do que mataram com a picada. E aí nós temos o problema do plástico, a degradação de recursos hídricos, a poluição do ar e o aquecimento global. E nós temos também um problema de consumismo. O consumismo é o quê? Nós utilizarmos recursos além do necessário. Nem todos esses problemas ambientais que vivemos, mesmo com todos os problemas ambientais que vivemos em uma sociedade de consumo, nós estamos consumindo cada vez mais. Essa sociedade de consumo é proporcionada por uma indústria que quer aumentar os lucros e incentiva o consumo de bens muitas vezes supérfluos para uma classe de pessoas que são detentores de recursos financeiros. Aquela parte de pessoas que não tem recursos financeiros é deixada à margem desse mercado e muitas vezes acaba sofrendo privações de recursos que são extremamente necessários para a sobrevivência, como
alimentação, educação e saúde. Então, essa lógica de concentração de renda ela acaba aumentando a desigualdade social. Lógico, eu pessoalmente acredito que uma desigualdade social sempre vai existir. A questão não é todos serem iguais economicamente, mas que todos tenham condições de suprir as suas necessidades básicas. Segundo Oliveira, 80% do consumo mundial é abocanhado por 20% da população. Então imagina só, 20% da população mundial consome 80% de tudo que é produzido. E aqueles 20%, aqueles 80% que sobraram, vão ficar com apenas 20% do que é produzido. O consumismo, dessa forma, nesse sistema de mercado atual, ele exerce uma pressão enorme no meio ambiente. Por quê? Para suprir o desejo desses 80%, acabam sendo extraídos mais recursos como petróleo, como carvão, como madeira, como minerais, para suprir necessidades que muitas vezes acabam sendo supérfluas. Enquanto uma grande parte das necessidades das pessoas sente necessidade desses itens básicos, daqueles itens que são necessários para prover uma vida digna para uma pessoa. Essa é a nossa aula de hoje. Aqui estão as referências. Tem vários livros interessantes que vocês podem ler. Tem um livro que não está aqui, mas se vocês tiverem a oportunidade de ler, leiam, porque ele é muito interessante. Esse livro é A Espiral da Morte, Como o Homem Mudou a Máquina do Tempo. Ele trata exatamente de como o homem mudou o clima da Terra, como ele causou o superaquecimento. Ele vai mostrar desde quando o homem começou a queimar combustível e o porquê que nós não podemos nos excusar, dizer que não é culpa nossa, que a Terra está mais quente. E também não podemos afirmar que a Terra não está mais quente. Ele vai trazer bastantes argumentos para isso. Uma boa aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham conseguido compreender todos os conceitos. Obrigado. Educação à distância, mudando realidades.